Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 14 de abril. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém a condenação do ator José de Abreu por postagens sobre a facada em Jair Bolsonaro. O ator terá que indenizar o hospital que ele sugeriu estar envolvido no atentado ao então candidato à presidência da República. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Justiça concede redução de jornada à servidora pública que comprovou a necessidade de acompanhar diariamente o filho autista em tratamento médico. Balanço do Ministério Público revela que o número de trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão disparou durante a pandemia. E ainda, os 10 anos da decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que permitiu o aborto de fetos anencéfalos. A primeira turma do Supremo negou recurso e manteve a condenação do ator José de Abreu por publicação sobre a facada em Jair Bolsonaro. Ele deverá indenizar o Hospital Albert Einstein por danos morais. A publicação foi no perfil pessoal do ator, no dia 1º de janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro tomou posse como presidente da República. José de Abreu sugeriu que a facada sofrida por Bolsonaro durante campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, em setembro de 2018, teria sido elaborada pelo Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, com o apoio do Hospital Albert Einstein. Com a repercussão negativa, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein, acionou a justiça. Sustentou que teve a reputação atingida pela postagem ofensiva. José de Abreu foi condenado, na primeira instância, a indenizar o hospital em R$20 mil por danos morais. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça. Sem decisão favorável, acionou o Supremo. O caso foi analisado pela primeira turma no plenário virtual. Por unanimidade, os ministros negaram o recurso, mantendo a condenação do ator. José de Abreu ainda pode recorrer da decisão. A 36ª Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia, determinou que o iFood pague salários a um entregador que precisou ser afastado dos trabalhos por ter sido vítima de bala perdida em novembro do ano passado. A decisão foi em caráter de urgência. A juíza do trabalho que analisou o processo determinou que o iFood remunere o entregador até que ele receba algum benefício previdenciário ou retome a capacidade de trabalhar. O jovem de 24 anos está em recuperação depois de ter sido atingido por uma bala perdida durante uma entrega. O caso ocorreu em novembro do ano passado. Na ação, o iFood argumentou que é uma plataforma de tecnologia e que os entregadores que operam pela ferramenta são autônomos. A magistrada, no entanto, entendeu que o aplicativo é contratante, uma vez que seleciona os profissionais que podem atuar na empresa. O salário estabelecido pela Justiça Trabalhista na liminar é de pouco mais de R$ 800, correspondente ao faturamento mensal do entregador. Há 10 anos, o Supremo Tribunal Federal permitia que a gravidez de fetos anencéfalos pudesse ser interrompida. Até então, a interrupção da gravidez nessa situação era considerada crime de aborto pelo Código Penal. Vamos relembrar alguns momentos dessa decisão histórica do STF. O debate começou em 2004, quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que a interrupção da gravidez de anencéfalos não fosse mais considerada crime. 8 anos depois, em abril de 2012, os ministros começaram o julgamento que entrou para a história da Corte e acataram o pedido da Confederação. De acordo com o entendimento do relator do caso à época, ministro Marco Aurélio Mello, o feto sem cérebro é considerado juridicamente morto e, por isso, não tem proteção jurídica e, principalmente, proteção jurídico-penal. Por ser absolutamente inviável, o anencéfalo não tem a expectativa, nem é ou será titular do direito à vida. Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, repito, não existe vida possível.
O ministro Marco Aurélio também ponderou que os riscos que esse tipo de gravidez causa à gestante é muito maior em comparação com uma gravidez comum. No julgamento, os magistrados decidiram que médicos que fazem a cirurgia e as gestantes que decidem interromper a gravidez não cometem qualquer tipo de crime. Com a decisão para interromper a gravidez de feto anencéfalo, as mulheres não precisam mais de decisão judicial que as autorize. Basta o diagnóstico de anencefalia. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde. Na época, ele ainda não era ministro da Corte. A definição de aborto do Código Penal pressupõe a potencialidade de vida extrauterina. O feto anencefálico não terá vida extrauterina. De lá para cá, a interrupção da gestação de anencéfalos ficou mais segura e menos traumática para as mulheres que fizeram essa opção. Além da própria interpretação, do Supremo de que não deve ser considerado um crime, foi justamente o estabelecimento de uma política de saúde para tal. Então, tem normas técnicas do Ministério da Saúde que regulam como esse acesso deve acontecer e também que dão proteção não só às mulheres, às pessoas que gestam, para entender em que circunstâncias elas podem acessar essa interrupção, mas também aos próprios profissionais da saúde. Então, hoje em dia existe essa política estruturada e as mulheres podem acessar essa interrupção sem precisar acionar a justiça. A seguir, Justiça concede redução de jornada à servidora pública que comprovou a necessidade de acompanhar diariamente o filho autista em tratamento médico. Voltamos já. Falar da TV Justiça é falar com muita felicidade sobre um veículo que leva conhecimento jurídico para toda a população brasileira, com linguagem fácil e acessível. A TV Justiça também cumpre um papel super importante, suscitando debates dentro da academia jurídica, com os mais diversos atores que constroem a justiça em nosso país. O aniversário da TV Justiça é, na verdade, um grande presente para o nosso país, para a sociedade brasileira, para todos nós. Em decisão unânime, a Justiça concedeu a redução do horário de trabalho a uma servidora pública do Distrito Federal, mãe de uma criança autista. Ela justificou que o filho precisa de acompanhamento diário nas consultas e tratamento. No processo, a servidora pública da Saúde do Distrito Federal justificou que precisa ficar mais tempo com o filho. A criança autista tem atendimento médico de segunda a quarta-feira, sempre em horário comercial. Além disso, faz acompanhamento com diferentes especialistas. Em dezembro de 2018, a servidora conseguiu decisão favorável da Justiça para reduzir a jornada de trabalho em 20%. Agora, no recurso, ela afirmou que não foi o suficiente para atender às necessidades do filho. O governo do Distrito Federal se manifestou pela permanência desse percentual, anexou o laudo da perícia ao processo e argumentou que a servidora trabalha em escala de plantão. Ao analisar o caso, a segunda turma recursal dos juizados especiais do DF acolheu o pedido da servidora. Verificou vários relatórios médicos apresentados por ela, que atestam a necessidade de monitoramento da criança. Em decisão unânime, determinou redução da jornada de trabalho em 50%, sem qualquer prejuízo no salário. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, condenou 3 empresas por comércio ilegal de madeira castanheira extraída da Amazônia. As empresas foram condenadas ao plantio de 10 hectares de castanheiras e ao pagamento de indenização no valor de R$500 mil por danos morais coletivos. 2 das firmas foram apontadas como responsáveis pelo fornecimento da madeira apreendida e a terceira foi condenada pela aquisição e transporte da mercadoria. As autuações ocorreram no âmbito da Operação Guardiões das Montanhas, realizada em Minas Gerais em junho de 2008. À época, agentes do IBAMA interceptaram um veículo que transportava madeira originária do município de Alto Paraíso, em Rondônia. Além de flagradas peças de madeira de castanheira, cuja exploração foi proibida em 1994, não foi apresentada guia florestal que autorizava venda e transporte. A decisão da 5ª turma do TRF1, sob relatoria do desembargador federal Souza Prudente, destacou que, para burlar a fiscalização e transportar impunemente madeira de lei,
a empresa valeu-se de tática conhecida como lavagem de madeira, ação que consiste em simular a utilização de espécies vegetais supostamente extraídas legalmente da região amazônica, porém semelhantes às ilegais, para camuflar a lesão ao meio ambiente. O TRF1 estipulou que as empresas devem ainda pagar indenização por danos materiais correspondente aos prejuízos causados e às vantagens econômicas obtidas com a exploração da madeira, além de estarem proibidas de explorar ou transportar madeiras cuja espécie corra risco de extinção, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$50 mil. Dirigente de rádio comunitária não precisa morar necessariamente na área de cobertura da emissora, foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Foi analisado no STJ um recurso especial do Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que julgou improcedente ação civil pública proposta contra a União, em razão de normativos editados pelo Poder Executivo que trouxeram limitações ao exercício da atividade de radiodifusão comunitária. A matéria é regulamentada atualmente pela Portaria 1909 de 2018, publicada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a qual dispõe que todos os interessados em dirigir uma rádio comunitária deveriam residir na área pretendida para a prestação do serviço, que corresponde à área limitada por um raio igual ou inferior a 4.000 metros a partir da antena transmissora. Para o TRF3, a determinação trazida pela portaria já estava prevista na Lei 9.612 de 1998, não havendo, portanto, ilegalidade na norma infralegal. No STJ, no entanto, a segunda turma deu provimento ao recurso especial do Ministério Público e reformou o acórdão do TRF3. O colegiado reconheceu que, por ausência de previsão legal, o poder público não pode editar norma infralegal que imponha ao dirigente de rádio comunitária a fixação de residência dentro da área de cobertura da emissora. O relator, ministro Mauro Campbell Marques, explicou que não há previsão legal impondo a residência dos dirigentes das rádios comunitárias na área de alcance da antena transmissora, bastando que esteja na mesma comunidade beneficiada pelo serviço. O diretor de uma empreiteira que foi transferido para Angola obteve direito a receber uma parcela-prêmio de $100 mil por ano de trabalho. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O diretor alegou que permaneceu por 6 anos na filial em Angola até ser desligado da empresa. Segundo ele, foi combinado previamente o pagamento de um prêmio anual de $100 mil, mas o valor não teria sido repassado completamente. De acordo com o profissional, a empresa ainda deve metade do valor relativo a 2 anos de serviços prestados e a quantia total referente a 3 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, condenou a empresa ao pagamento da parcela. Segundo o regional, a empresa não negou a existência do prêmio e tentou transferir ao diretor a obrigação de provar o fato alegado. A decisão também levou em conta uma das testemunhas do empregado, que confirmou que a licença-prêmio havia sido prometida na contratação. Mas a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho teve outro entendimento. Para o colegiado, os elementos constantes nos autos não se mostraram seguros em relação à promessa de pagamento do prêmio nem ao valor específico. A turma destacou que a parcela-prêmio não tem previsão legal. Por isso, necessita de habitualidade para que o direito seja reconhecido e o pagamento autorizado. O empregado, então, entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais do TST. O relator do caso, o ministro Augusto César, considerou que a turma reformou a decisão com o entendimento que não foi extraído do que o TRT registrou como os fatos da causa, mas sim de uma nova valoração da prova transcrita no acórdão regional. Por isso, o ministro Augusto César julgou necessário aplicar ao caso a súmula 126 do TST, que veda o reexame de fatos e provas. A meu ver, se trata de uma situação em que, excepcionalmente, teria sido contrariada a súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. O meu voto é nesse sentido para
conhecendo dos embargos, dar-lhe provimento a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. O ministro José Roberto Pimenta acompanhou o relator. Houve valoração da prova efetivamente produzida. Certa ou errada, mas não é essa a discussão mais. E nós somos instância extraordinária. No momento em que houve essa valoração razoável e justificada por parte da decisão regional, entendo respeitosamente que não cabe à instância de natureza extraordinária revalorar. O ministro Alexandre Ramos abriu divergência. A distribuição do ônus da prova só é uma dimensão de resolução dessa premissa de prova e comprovação quando não existe prova ou a prova é insegura. Então, parece que persiste aqui a minha compreensão, com todas as vênias, de que não houve contrariedade à súmula 26. O artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, diz que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Por maioria de votos, os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais restabeleceram a decisão regional que condenou a empresa ao pagamento de parcela-prêmio no valor de $100 mil por ano de trabalho ao ex-diretor. E no próximo bloco a gente fala sobre os resgates de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Voltamos já. Gostaria de dar os parabéns pelos 20 anos da TV Justiça e registrar a minha admiração pelo papel importante deste órgão de comunicação perante ao judiciário e à sociedade. Vida longa à TV Justiça. O resgate de trabalhadores em situação semelhante à escravidão disparou no ano passado. Foram quase 2.000 pessoas resgatadas, o maior número desde 2013. O número também é 106% maior que o de 2020, segundo o balanço do Ministério Público do Trabalho. Entre os motivos para esse dado alarmante estão o aumento das fiscalizações e a pandemia da Covid-19. Veja na reportagem de Viviane Novaes. As cenas foram gravadas por um auditor fiscal do trabalho durante um resgate de lavradores. Aqui dormiam e comiam vítimas do trabalho escravo numa fazenda em Santa Catarina. Eles são alojamentos aqui num canto, umidade nas paredes toda, mau cheiro horrível, iluminação nenhuma. Em Minas Gerais, um trabalhador vivia no porão de uma casa sem energia elétrica. Imagine passar aqui 15 anos trabalhando de graça só para ter onde dormir. No Maranhão, este trabalhador sobreviveu a um tiro na nuca depois de cobrar uma dívida trabalhista do patrão. Em Mato Grosso do Sul, 25 indígenas viviam em barracos de lona como este, no meio da mata, sem condições de higiene, segurança e um mínimo de conforto. Eles trabalhavam numa fazenda de soja. Este foi um dos casos que engrossaram as estatísticas do ano passado. Em 2021, auditores fiscais resgataram 1.937 trabalhadores, mais do que o dobro do ano anterior. É também o maior número registrado desde 2013. A maioria dos resgates ocorreu em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Pará. A maior parte dos casos foi na área rural, em setores como café, carvão e cana-de-açúcar. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o aumento das denúncias, o avanço dos garimpos clandestinos e do desmatamento ilegal estão entre os motivos da escalada dos números. A pandemia de coronavírus também contribuiu. No momento de pandemia vivenciado e com a crise econômica resultante, o maior desemprego, a maior quantidade de pessoas em situação de necessidade e vulnerabilidade, aumenta-se o risco de que essas pessoas sejam aliciadas e exploradas no trabalho escravo moderno. Entre os tipos de trabalho semelhante à escravidão, um chama a atenção: o doméstico.
Em 2021, 27 pessoas foram encontradas nessa situação. Existe ainda uma outra situação de trabalho escravo doméstico. São mulheres que começam a trabalhar normalmente como empregadas em casas de família, mas de uma hora para outra perdem a própria moradia e vão viver com os patrões. A partir daí começa um ciclo de exploração que envolve a troca de trabalho por moradia e alimentação. Envolve longas jornadas, envolve estar à disposição o tempo todo. Em algumas situações mais extremas, pode acontecer até mesmo agressões, abusos sexuais e até mesmo tortura contra essas empregadas. A cada 6 meses, o Ministério do Trabalho atualiza a lista do trabalho escravo. Hoje, o cadastro tem 89 empregados autuados. Eles foram incluídos na lista depois de tentarem se defender em 2 instâncias na área administrativa. A lista suja dá publicidade e transparência a esse crime previsto no Código Penal. E tem mais. Permite que as empresas possam nortear os seus contratos comerciais, evitando contratar empresas que exploram o trabalho escravo, evitando lucrar com o trabalho escravo. E ela possibilita, por exemplo, que os bancos usem esse banco de dados para negar empréstimos, para negar financiamentos de atividades que possam estar relacionadas com crimes, como é o crime do trabalho escravo, como é o crime do tráfico de pessoas. A Lei Maria da Penha representou um salto significativo no combate à violência contra a mulher no Brasil. Entre as principais ferramentas trazidas pela legislação estão as medidas protetivas. E o Judiciário Gaúcho está cada vez mais envolvido nessa rede de proteção e suporte às mulheres. Eu fui casada durante 13 anos, né? Desde o meu casamento, quando a minha filha tinha 3 meses, a gente tem uma filha juntos, eu passei a sofrer violência doméstica, né? Então, as agressões, elas começaram verbais, já foram físicas, né? Então, eu fui agredida 38 vezes pelo meu ex-marido, até que a gente se separou. Uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil durante a pandemia de Covid-19, segundo o Instituto de Pesquisa Datafolha. Isso significa que 17 milhões de mulheres foram vítimas de abuso físico, psicológico, patrimonial ou sexual no último ano. Somente no Rio Grande do Sul, o TJRS já emitiu mais de 110 mil medidas protetivas de urgência desde janeiro de 2020 até março deste ano. A medida protetiva é um dos mecanismos da Lei Maria da Penha, que busca assegurar que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião tenham seus direitos fundamentais preservados. A Lei Maria da Penha, ela protege a vítima que esteja sofrendo violência de gênero. Então, a mulher que esteja sofrendo violência de gênero, seja ela uma mulher nascida biologicamente mulher ou ainda transgênero, ela pode solicitar medidas protetivas. Essa vítima sempre pode solicitar, ela solicita essa medida normalmente através de uma ocorrência policial, a delegacia encaminha para o juiz, que vai analisar e verificar se é o caso, então, de concessão da medida ou não. As medidas protetivas podem ser concedidas, independente da audiência das partes e da manifestação do Ministério Público. A medida protetiva, ela me deu a segurança de circular nos locais que eu precisava, né? Tipo, eu ia para o meu trabalho, eu voltava do meu trabalho e eu fazia as coisas essenciais que eu precisava, em supermercado, farmácia, um pouco no lazer, mas me permitia, me dava essa segurança. Existem diversos tipos de medidas protetivas. A mais comum é a de afastamento do agressor do lar. Essa é a medida mais comum que nós temos. Mas pode ser também uma proibição de contato com a vítima, também pode haver uma fixação de visitas ou proibição de contato com os filhos. Se for o caso, pode haver uma proibição de celebrar determinados atos, ou a medida protetiva ainda ela pode determinar eventualmente até alimentos. Então, depende muito do caso concreto.
o juiz pode aplicar outras medidas protetivas consideradas de urgência, como o encaminhamento da vítima e seus dependentes para o programa de proteção. Também pode reconduzir a vítima ao domicílio após o afastamento do agressor e determinar o afastamento da vítima do lar, sem prejuízos dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e recebimento de pensão. Sempre que considerar necessário, o juiz pode requisitar o auxílio da força policial para garantir a execução das medidas protetivas. O Judiciário Gaúcho faz parte da rede de proteção e atua para oferecer todo o suporte às mulheres. A denúncia é fundamental para romper com o ciclo de violência e as medidas protetivas salvam vidas. Sim, a medida protetiva ela não é para te botar um papel que tu vai botar na gaveta. Não, ele é para andar com a gente e ele é para ser dado para a família ler, para os amigos, para as pessoas mais próximas, para os locais que a gente trabalha, porque ele dá o subsídio necessário para que as pessoas também possam agir, porque daqui a pouco essa mulher volta a sofrer uma violência, um ataque, e as pessoas conhecendo que ela tem a medida protetiva também podem comunicar à justiça por ela. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, um excelente feriado para você.